Esta segunda-feira, o celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve ser entregue à Polícia Federal. E ainda hoje, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, deve depor à Polícia Federal. De Brasília, Marília Sena. Segundo a defesa de Ibanez Rocha, o celular do governador afastado do Distrito Federal deve ser entregue à Polícia Federal nesta segunda-feira. Endereços ligados a Ibanez foram alvo de busca e apreensão na sexta-feira. A PF foi na casa de Ibanez, no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, em um escritório de advocacia ligado ao governador, a sede da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a casa do ex-secretário Fernando de Souza Oliveira, que estava como secretário interino da Segurança Pública na ausência de Anderson Torres. Ibanez é investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal, instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, que apura se houve omissão das autoridades na contenção dos atos que depredaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ibanez se pronunciou no Twitter. Disse que as investigações vão provar a sua inocência e que mantém a fé no sistema judiciário brasileiro. Já Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, deve depor nesta segunda-feira à Polícia Federal. Torres está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF. Ele é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos na capital federal. Preso desde o dia 14, o primeiro depoimento de Torres estava marcado para quarta-feira, mas ele optou por ficar calado e a defesa alegou que ainda não tinha tido acesso aos autos. Os advogados e a Polícia Federal pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para remarcar a oitiva para esta segunda-feira. Nas buscas, a Polícia Federal encontrou uma minuta na casa de Torres para instaurar o chamado Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022, que levaram Lula à presidência da República. O caso foi incluído em ação no TSE, que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ao tribunal, Bolsonaro informou que o documento não é assinado por ninguém e deve ser desconsiderado no processo. Expectativa para o acesso, Fábio Piperno, do conteúdo do celular do Ibanez. Aliás, por que será que Ibanez foi afastado e Torres preso, não é? E também a Anderson Torres agora em novo depoimento, será que pode usar mais uma vez do direito do silêncio? Adriana, poder usar o direito de ficar calado, ele pode. É até, em muitos casos, uma estratégia de defesa. Mas ele sabe também que ele deve resposta, que se ele não falar, se ele continuar calado, silencioso em relação a todas as acusações que o cercam, obviamente isso não vai aliviar a sua situação. Além de todas as suspeitas aí, principalmente as de negligência em relação aos acampamentos e aos atos do 8 de janeiro, o ex-secretário da Segurança e ex-ministro, ele teve a sua situação agravada a partir do momento em que a Polícia Federal encontrou na casa dele aquela minuta. É óbvio que aquilo não está assinado, é óbvio que aquilo não é exatamente um documento, mas são papéis que podem se tornar comprometedores à medida em que ele também não explicar a origem daquilo. O que muita gente, e certamente a Polícia Federal quer saber, é como é que aquilo foi parar, quem foi que redigiu aquele texto e se aquilo realmente era mais do que papéis apócrifos, como alega a defesa do Bolsonaro, se aquilo era realmente quase que uma carta de intenções a respeito do que se fazer a partir da posse do novo presidente. Roberto Mota, o tempo vai passando e nenhuma novidade em relação às autoridades até agora, né? Pois parece que o celular do governador deve ser entregue à Polícia Federal. É uma situação inédita, Tiago. Eu, pessoalmente, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, mas eu não conheço precedente recente ou qualquer precedente de afastamento de um governador por um incidente na segurança pública, né? E quanto à intervenção federal na área de segurança pública, eu só conheço um precedente
que foi a intervenção feita aqui no Rio de Janeiro, em 2018, quando a situação era caótica. As empresas de transporte estavam ameaçando parar de entregar mercadorias aqui, tamanho era o nível de roubo de cargas. Então foi feita uma intervenção federal na segurança pública, mas com o objetivo de fazer uma ampla reestruturação da segurança pública no Rio, que foi feito com muito sucesso na época pelo interventor general Braga Neto e pelo, na época, secretário de Segurança, general Richard Nunes. É isso que eu conheço. Eu não conheço nenhum precedente. Por exemplo, a gente já viu situações gravíssimas, como já aconteceram várias vezes, de invasões de cidades pelo novo cangaço. Eram praticamente exércitos organizados. Aconteceu uma aí em Araçatuba, se eu não me engano, em que reféns foram colocados em cima dos carros para servir de escudos humanos, foram usados explosivos, fuzis de assalto, e nenhuma dessas medidas foram tomadas, né? Em relação às investigações policiais, eu tenho certeza que estão sendo feitas com todo cuidado e profissionalismo, né? Eu só recomendo às pessoas que não são policiais e são críticos de plantão e que a menor notícia sobre qualquer coisa que é encontrada nessas investigações e tomam conclusões apressadas, né? Imagine se alguém entra na sua casa e procura em todos os papéis que existem na sua casa. Se tiver boa vontade, pode achar alguma coisa que mostrar e dizer, olha, isso aqui indica o sinal de alguma atividade suspeita. Então, e eu já expliquei isso aqui também, quem é político, quem exerce função política, participa de dezenas de reuniões por dia. Em cada uma dessas reuniões, pelo menos, você recebe um papel, uma pasta, um envelope que alguém te dá para você analisar, e muitas vezes você chega em casa e coloca isso em algum lugar e nunca mais vê, e um dia joga fora sem saber o que tinha dentro. Portanto, é preciso que a gente tenha prudência, cautela e a vontade de colocar o país no rumo normal.